Olá pessoal, tudo bem? Vejam, sou professora Edilene, professora de Biologia, e esta aula ela está direcionada para os alunos da EJA Módulo 3. Nesta aula, nós vamos ter a resolução de duas questõezinhas sobre introdução à genética. Vamos lá? Na primeira questão, nós temos o seguinte: alguns genes só se expressam quando aparecem em homozigose. Esses genes são denominados de, lembrando para vocês, vamos lembrar um pouco. Heterozigose, quando a gente diz hetero, nós temos diferente, homo iguais. Então, heterozigose, diferentes. Então, quando a gente está falando geneticamente, nós vamos estar falando em quê? Onde eu tenho um dominante e um recessivo. Lembrando também, dominantes são aqueles em que eu tenho a representação através da letrinha maiúscula, certo? É aquele que prevalece, o dominante é aquele que prevalece, é uma característica que eu vou ter que prevalece. Já o recessivo, nós temos essa representação pela letrinha minúscula. É aquele em que é uma característica que não, se ele estiver junto do dominante, ele não vai prevalecer, certo? Aí ele pergunta o quê? Que alguns genes só se expressam quando aparecem homozigose. Como eu acabei de falar para vocês, se eu tenho um dominante e um recessivo, então esse gene ele não vai prevalecer, esse gene recessivo. Só quem vai prevalecer aí é o dominante. Então, na heterozigose, o dominante prevalece de qualquer forma, tá bom? Então, na letrinha A, eu já descarto a letrinha A, ok? Na codominância, é o mesmo que eu falei para vocês. A situação é que o organismo ele sofre heterozigose, mas aquele gene que está sendo representado dominante, ele vai prevalecer. Independente de eu ter um gene recessivo ali ou não, ele vai prevalecer. Epistático é quando nós temos um gene inibidor que tem ação inibitória. Ele inibe algo. E recessivo? O recessivo, quando eu tenho uma homozigose, lembrando para vocês, por exemplo, se eu estou falando vamos dizer, do cruzamento, por exemplo, de azão com azinho, eu vou ter aí uma heterozigose, quem vai prevalecer vai ser o azão, que é o dominante, então a característica do azão vai prevalecer. Mas quando eu tenho azinho, que são os recessivos, eu estou falando em homozigotos, porque azinho são o mesmo gene, no caso, a mesma característica, e ele está recessivo. Então, quando ele está homozigoto, o recessivo ele vai prevalecer. E o hipostático vai ser aquele indivíduo que sofre a inibição que eu falei para vocês da letra C do epistático, tá certo? Então, qual é a alternativa correta que nós vamos ter? O recessivo. Então, esse gene ele só se expressa em homozigose quando ele é recessivo, ok, pessoal? Vamos para a segunda questão. Sobre o vocabulário genético, associe corretamente. Lembrando para vocês, quando a gente fala em genética, a gente está falando em algumas palavras bem diferentes, não é isso? Mas para que a gente possa ter conhecimento, possa entender direitinho a genética, é necessário que nós tenhamos noção do vocabulário genético, certo? Então, aqui ele está falando do que é. O que é um genótipo? O que é um fenótipo, pessoal? O que é o gene? E o que é o heredograma? Esse é o vocabulário básico genético que nós temos. E o que eu quero que vocês façam aí? Que vocês assinalem a alternativa que se associa da forma correta. Na letrinha A, nós temos o seguinte: é a montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos, também conhecido como genealogia, mapa familiar ou pedigree. O que é que representa essa montagem? Essa montagem ela é o que, minha gente?
Vamos pensar um pouquinho. Nós vamos estar falando de quê? Do heredrograma. Lembra que o heredrograma, nós temos a representação do quadradinho, que significa o homem, da bolinha, que significa a mulher. Então, ele está representando a montagem por símbolos como genealogia, do mapa familiar, para você saber se você teve um menino, aí vai ser um quadradinho, para você saber que se esse menino tem algum tipo de anomalia, então, você vai seguir essa sequência, você pode identificar no heredrograma. Então, a letrinha A vai ser o número 5, ok? O quinto, tá certo? Na letrinha B, nós temos o seguinte: cada segmento de DNA capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA. O que é isso aí, pessoal? Esse aí significa que é quem? O genótipo, o fenótipo ou o gene? O gene, porque o gene ele tem uma sequência de DNA, onde ele vai transcrever essa mensagem, tá certo? Então, eu tenho para o gene, eu tenho a letrinha B. Na letrinha C, nós vamos ter o seguinte: é a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou de seus genitores. O que vai ser isso aí? O que ele herdou de seus genitores na letrinha C? O genótipo, os genes, os alelos, certo? Então, para a letrinha C, eu tenho o genótipo, o primeiro. Já na letrinha D, já deu para a gente descobrir qual é a alternativa, né? Então, já na letrinha D, nós vamos ter o quê? São as características internas ou externas de um ser vivo geneticamente determinado. Eu vou ter o fenótipo, tá certo, pessoal? Então, eu tenho uma característica que eu herdei do meu pai e uma característica que eu herdei da minha mãe. Então, eu vou ter os fenótipos, que são essas características externas ou internas. Então, qual é a sequência certa, pessoal? 1C, 2D, 3B e 4A, que é a letrinha B, ok? Muito obrigada e até uma próxima aula, pessoal.